Olá e bem-vindos a mais uma edição do London Direct. Nós já falamos sobre a Austrália, o Canadá, o BCE e, é claro, sobre o petróleo. Esta semana vamos voltar nossa atenção para os metais preciosos com Chris Beauchamp, da IG. Chris, vamos começar falando sobre as notícias da China. Nós vemos o ouro como desinflação contra a incerteza. Nesse sentido, o que esse anúncio significa considerando uma meta de crescimento mais baixo? Isso gera mais certeza? De certa forma, isso gera mais certeza. Nós tivemos um rebaixamento na meta de crescimento e o Banco Central Chinês cortou as taxas. A China está se preparando para afrouxar a política monetária, para facilitar as coisas em termos políticos e econômicos para o governo e a população. Nesse sentido, eu acredito que teremos um aumento na demanda por ouro. O ouro sempre parece se recuperar quando bancos centrais afrouxam a política monetária. Entretanto, o crescimento está mais fraco e eles tentarão estimulá-lo. O aumento da inflação também tende a impulsionar o ouro, mesmo que o metal não tenha tido movimentos consideráveis no momento, ficando estagnado em $1.200. Parece que o impulso de alta está se formando. Você disse que o ouro parece estar preso no limbo. Isso não seria por causa de uma realidade econômica relativamente nova? Talvez a situação seja diferente de 2 anos atrás e as economias não estejam mais tão ruins. Certamente, os dados estão muito melhores, especialmente nos Estados Unidos. E até mesmo a zona euro está indo melhor, apesar do comprometimento do BCE com o QE. Nós estamos começando a ver melhorias neste primeiro trimestre do ano, mas mesmo assim, bancos centrais ao redor do mundo continuam afrouxando, não apenas o BCE. O Banco Central da Índia cortou as taxas e vários outros, incluindo o chinês, continuam a fazer o mesmo. Sabemos que o preço não passou muito dos $1.220, mas isso tem mais a ver com a força do dólar e não vai durar para sempre. Com a aproximação de abril, a moeda americana se enfraquecerá e isso permitirá que o ouro tenha uma ligeira alta. O metal não voltará aos patamares do período pós-crise, mas terá um leve aumento. Você também estava certo em relação ao Brent. Haverá suporte para esse nível de cerca de $60? Parece que o ouro conseguirá suporte para cerca de $60. Um patamar de $62 certamente oferece muita resistência para cima. Isso se deve parcialmente à fraca demanda. Apesar de a Arábia Saudita ter tido uma melhoria na projeção da demanda, ela ainda não está tão forte como costumava. Até mesmo nos Estados Unidos, a demanda ainda não se recuperou. A melhoria na economia irá impulsionar levemente o Brent, e os sauditas ainda não cortaram a produção. O spread entre o WTI e o Brent é grande. O Brent é muito mais volátil do que o WTI. Qual é a razão para isso? Você espera que esse spread diminua? Em se tratando do petróleo leve e cru dos Estados Unidos, a produção aumentou muito. O gás shale ainda está ativo pelo país e vai agir como uma barreira ao impulso de alta para a commodity americana. Em se tratando do Brent, talvez estejamos vendo uma diminuição da produção, não na Arábia Saudita, mas em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, eu acredito que esse excesso na oferta na verdade significa que o WTI não passará muito disso e o spread continuará a aumentar. E por fim, vamos falar sobre o FTSE. A marca dos 7.000 tem sido ilusória até o momento, o que poderia dar impulso para que ela seja alcançada. Nós precisaríamos ver uma melhora no desempenho do setor de mineração e o fato de os chineses terem diminuído a meta de crescimento torna as coisas mais difíceis. As empresas de mineração foram afetadas na segunda-feira, mas há outras partes do FTSE 100 indo muito melhor. Seguros e bens de consumo, por exemplo, com foco nos gastos na zona euro e nos Estados Unidos, tiveram um leve aumento, e isso dá impulso ao índice. Nós eventualmente ultrapassamos a máxima anterior de 6.930, portanto, eu acho que a marca dos 7.000 ainda poderá ser alcançada, e com o início do QE na zona euro, a onda de liquidez será favorável. Muito obrigado pela participação e pelos comentários, Chris. Isso é tudo por hoje. Até mais.